A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, bom dia, como vai? Vamos começar o dia bem informados? Vamos lá. Inclusive, eu não entendo por que os podcasts diários falam o dia no começo. Vocês não sabem que dia que é hoje? Vocês querem que eu fale o dia antes de começar o episódio? Eu tô muito confuso, deixa aqui nos comentários, por favor. Imagina só, Lula e Boulos juntos, mas agora oficialmente dentro do mesmo gabinete. Pois é, o presidente nomeou o deputado Guilherme Boulos para chefiar a Secretaria-Geral da Presidência, que é um cargo bem estratégico e político até o último fio de cabelo. A escolha não é por acaso. Enquanto Lula tenta garantir apoio para 2026, o clima com o Centrão acabou azedando, e o Planalto decidiu reforçar o time da esquerda. Mas saiba que isso pode trazer um efeito colateral, tanto nas negociações com o Congresso, quanto também na confiança do mercado. Então, hoje a gente te explica o que essa nomeação diz sobre os planos de Lula e por que o nome de Boulos muda o tabuleiro da política brasileira. Então, fica ligado aí, um tema super interessante pra gente. E outra coisa, ainda é sobre o Brasil. Você sabe que o governo tá precisando de dinheiro quando até as apostas online entram na mira. Sim, Lula e Haddad estão finalizando um novo plano para aumentar impostos e o alvo da vez são as instituições financeiras e, claro, os sites de apostas. Então, depois lembra que a Câmara derrubou a medida provisória que aumentava tributos? A equipe econômica do Lula decidiu ir lá e tentar de novo, agora com um projeto de lei que promete apertar o cerco sobre as fintechs, os rendimentos de capital e o mundo das bets. E olha, se depender do Haddad, a roleta vai girar, mas dessa vez é o governo que vai ganhar essa aposta. Então, no episódio de hoje, nós falamos também sobre o que está nesse novo pacote, por que o IOF ficou de fora dessa vez, e o quanto tudo isso tem realmente a ver com a meta de zerar o déficit. Então, fica ligado, arruma essa postura de camarão, sei que você tá todo torto. Deixa aqui nos comentários se você acredita que faz sentido começar o episódio dos podcasts falando que dia que é hoje. Eu tô extremamente curioso com a sua opinião e bora começar. Este episódio da Estratégia do Dia é patrocinado pela Dil. A Dil não é só mais uma plataforma de pagamento. É a ferramenta que a sua equipe realmente vai gostar de usar. RH, TI e financeiro, juntos finalmente. Uma solução completa, desenvolvida para trazer tranquilidade. Para saber mais, acesse del.com/estratégia. Clique no link da descrição. Então, imagina esse cenário, Lula e Boulos juntos, mas agora oficialmente dentro do mesmo gabinete. Sim, Lula nomeou o deputado Guilherme Boulos para um cargo bem importante no governo, no movimento para reforçar o apoio da esquerda antes da corrida eleitoral de 2026. Sim, estamos muito próximos de 2026. Crise existencial para vocês. Na segunda-feira, Lula escolheu Boulos para chefiar a Secretaria-Geral da Presidência, que, como eu disse, é um cargo de confiança bem próximo do presidente. Esse posto dá a Boulos, então, um papel consultivo, ou seja, ele vai ajudar o governo a dialogar com movimentos sociais, justamente aqueles grupos que formam a base mais fiel do Lula. Essa nomeação acontece num momento curioso. De um lado, o presidente vive uma fase boa, com a popularidade subindo, mas do outro, o relacionamento com os partidos do centro, o famoso centrão, anda meio azedo. E isso pode virar um problema, tá? Porque são justamente esses partidos que controlam a maior parte das cadeiras lá no Congresso. Então, lá no começo do ano, se esperava que o Lula fizesse uma reforma maior no governo, trocando ministros para tentar agradar esses partidos de centro e garantir apoio político até 2026. Mas, no fim das contas, ele acabou fazendo mudanças menores e agora trouxe o Boulos, que é o nome mais ligado à esquerda para o núcleo duro do governo. E o interessante disso, gente, é que essa escolha adiciona mais uma voz progressista ao grupo mais próximo de Lula, o que pode reforçar a sua base ideológica, mas também aumentar a distância com o centro político. E vale lembrar, o Boulos é visto há muito tempo como um dos possíveis herdeiros políticos de Lula. Bom, essa tensão aí com o Centrão complica o caminho do presidente para um eventual quarto mandato, porque antigos aliados agora parecem dispostos a dificultar a aprovação de projetos e medidas do governo. Do lado do mercado, o movimento também gerou preocupação, tá bom? Alguns investidores temem que, para reforçar a base política e garantir apoio popular antes da eleição, o governo acabe gastando mais, o que pode dificultar o trabalho do Banco Central para controlar a inflação. Lembrando que, ainda mais no momento em que o espaço para fazer novos ajustes fiscais, ou seja, para melhorar as contas públicas, está cada vez menor.
O Boulos, que tem 43 anos, ficou conhecido no Brasil como liderança do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o famoso MTST, antes de entrar de vez na política. Ele chegou a concorrer à presidência da República em 2018 e hoje é deputado federal. Membro do PSOL, Boulos sempre defendeu temas como combate à desigualdade e redução da pobreza. Em 2022, ele foi eleito para o Congresso e, no ano passado, concorreu novamente à Prefeitura de São Paulo com o apoio direto do Lula, mas acabou perdendo a disputa. Ou seja, essa nomeação é bem simbólica. Ela aproxima ainda mais dois nomes que representam a esquerda brasileira e mostra que para 2026 o Lula está apostando em reforçar o lado ideológico da sua base, mesmo que isso custe um pouco mais de atrito com o centro político e também com o mercado. E olha só que maravilha, vamos falar sobre o Brasil mais uma vez. Nem citamos o nome daquele personagem que a gente sempre fala no podcast. Ainda, não vamos comemorar, certo? Olha, sabe quando o governo tenta aumentar os impostos, o Congresso diz não, e o Ministério da Fazenda volta para a mesa para tentar de novo? É exatamente o que está acontecendo agora. Não sei se é uma situação muito comum, mas é o que está acontecendo agora. O governo do presidente Lula está finalizando um novo plano para aumentar impostos sobre algumas instituições financeiras e também sobre as apostas online. A informação vem de uma fonte com conhecimento direto do assunto que conversou com a Bloomberg News. A ideia faz parte da tentativa de aumentar a arrecadação e equilibrar as contas públicas, especialmente depois que a Câmara dos Deputados derrubou aquela medida provisória que aumentava tributos. Ou seja, o governo perdeu uma fonte de receita importante e agora precisa correr atrás para compensar. Lembra que eu comentei que o Lula disse que não tinha um plano B? Que o plano B seria pensar num plano C? A gente pode dizer que esse é o plano C. Então a equipe econômica comandada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está preparando uma nova proposta legislativa, dessa vez em forma de projeto de lei que deve incluir 3 pontos principais. Vamos ver esses 3 pontos. A taxação das apostas online, o aumento dos impostos sobre os chamados juros sobre capital próprio, que são aí uma forma de empresas distribuírem lucros para os acionistas, e também o aumento do CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido no caso das fintechs. Segundo essa fonte, o governo não pretende mexer no IOF, aquele imposto que é cobrado em operações financeiras tipo câmbio, empréstimos ou cartão de crédito. Essas 3 propostas estavam dentro da medida provisória que a Câmara dos Deputados barrou no começo do mês. Foi um baque, para os planos do Haddad, que tentou cumprir as metas fiscais desse ano e do próximo. E para lembrar, a meta do governo é zerar o déficit público e conseguir também um pequeno superávit já no ano seguinte. Aquela medida provisória que foi derrubada tinha potencial de gerar cerca de 17 bilhões de reais em receitas até 2026, ou seja, uma quantia importante para tentar fechar as contas. Agora, com o projeto de lei, o governo tenta recuperar parte dessa arrecadação. Além disso, segundo a mesma fonte, o governo também quer retomar uma parte da medida provisória que previa um corte de 15 bilhões de reais em gastos. Ou seja, não é só aumentar impostos, segundo eles, é tentar economizar também. Então, por enquanto, o Ministério da Fazenda não comentou oficialmente sobre o novo plano, pelo menos até o momento em que eu estou lendo essa matéria, mas, ouvinte, o que se sabe é que o governo está tentando equilibrar 2 coisas difíceis: manter as metas fiscais de pé para mostrar responsabilidade nas contas e, ao mesmo tempo, lidar com o desgaste político depois das derrotas recentes no Congresso. E no meio dessa história toda, o Haddad ali continua tentando mostrar para o mercado que ainda tem um plano para zerar o déficit e logo menos, mesmo que para isso precise cobrar imposto até das apostas online. Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E bora ler aqui rapidamente os comentários do episódio passado. Eu tinha comentado sobre novela, aí eu pedi indicações de séries que vocês estejam assistindo. Sara Pellegrini diz: Alan, o que não falta é dica de novela, por favor assista Zalim Istambul, mas assista legendado porque a dublagem tá horrível. Eu vou pesquisar aqui, Sara, obrigado pela sugestão. Caio Carabolante diz: série The Sound of Your Heart. É uma série coreana de besterol, mas não tem nada a ver com besterol americano, que é só baixaria. É outra linha de comédia. Eu e todos que assistiram, quando surgiu, choraram de rir. Ótima sugestão também, Caio. Adoro coisas diferentes. Vou pesquisar aqui. Belona diz que está atualmente assistindo The Rock, que é uma série boa, e está assistindo alguns animes também. E perguntou se já assistiu o novo filme de Tron. Ainda não vi, eu vi falar que é meio ruim. Então eu não assisti. Eu fui no cinema e assisti uma batalha após a outra. É muito bom. Eu recomendo, Belona. Isabel diz: sobre a matéria da Petrobras, tem muito a ver com o que eu comentei em um dos últimos episódios. Todos querem transição energética, mas fazer mesmo ninguém realmente faz. Isso mostra uma grande hipocrisia brasileira. Sim,
Sim, Isabel, você tem um ponto. Inclusive, ela disse que estava assistindo a Jovem Sheldon, que ama Big Bang Theory, e que assistiu Ghost recentemente. Muito bem, Isabel. Felipe Souza diz, desculpa, Alan, eu te escuto dirigindo e é quase impossível não ficar com uma postura de camarão. Lógico que dá. Coloca um apoio na... Eu não vou dar dica, eu não sou fisioterapeuta. Eu ia falar pra colocar um apoio na lombar, mas... Cada um também não tem a melhor postura do mundo. Obrigado pelo comentário, Felipe. Dani diz, série O Urso, precisa assistir essa série, falam muito bem. E, por fim, Gi diz que tá assistindo American Horror Story, em comemoração ao mês de outubro, que é Halloween. Ela diz que julgaram ela porque é uma vibe 2013, e realmente é. Realmente é. Não discordo. Mas eu acho que é boa essa série. Eu assisti alguns episódios. Boa, Gi, obrigado pelo comentário. Gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência mais uma vez, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, big beijo. Este episódio da Estratégia do Dia é patrocinado pela DIL. Vamos ser sinceros, a maioria das plataformas de RH não são fáceis de usar. A DIL é diferente. Com IA nativo, garante conformidade e acompanha o crescimento da sua equipe, seja de 5 ou 50 mil pessoas. RH, TI e folha de pagamento. Tudo em uma única plataforma que realmente funciona. Para saber mais, confira em del.com/estratégia. Clique no link da descrição.